Necessário pensar os seus pensamentos. O tema dela é o alerta do fim para gerar um novo começo. O alerta do fim para gerar um novo começo. Como eu falei, nós chegamos ao fim da nossa série. E nesse trecho final da mensagem, nós veremos uma série de alertas. Você percebe o tom do livro. Ele é resumido aqui como um livro de alerta, um livro de aviso, um livro de advertências. O nosso Deus, Ele demonstra o seu amor e misericórdia pela humanidade, quando Ele continua repetidamente alertando os homens para o que virá. Recentemente eu vi um vídeo, em virtude dessas chuvas, que a gente sabe que estão havendo ali na região de Minas Gerais. Eu vi um vídeo do alerta de um bombeiro, acho que era o chefe dos bombeiros, não lembro a cidade. Ele dando um alerta e dizendo às pessoas: gente, pelo amor de Deus, a barragem está para romper a qualquer momento. Vão para suas casas, peguem o essencial e saiam. E ele repetia isso, e você via a tensão da voz dele. Graças a Deus a barragem não rompeu, mas ela estava numa iminência. Ela realmente estava, e aí até apareceu no jornal, que estava sendo dado aviso para as pessoas saírem. 2 cidades seriam afetadas com isso. Ela atingiria, só para vocês terem uma noção, uma das cidades ficaria submersa em 10 metros de água. Só para vocês terem uma noção do que poderia vir. E o bombeiro alertando desesperadamente as pessoas: não vão para casa, não vão lá pegar a coisa e tal, pegue só o essencial. Deixe o que não é essencial. Irmãos, o livro de Apocalipse é essa mensagem. A ira de Deus é a barragem que vai romper. Qualquer momento, a ira de Deus vai ser derramada sobre esse mundo. E a mensagem: arrependam-se. É chegado o reino de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho que nós vemos desde que Cristo, em sua primeira mensagem, essa era a mensagem de Cristo. Essa era a mensagem dos apóstolos. Essa deve ser a nossa mensagem. Precisamos alertar as pessoas. Essa é a mensagem de Apocalipse. O fim está próximo. Mas a grande questão, irmãos, é que nós precisamos ficar atentos, que esse aviso também é para nós. Não é para eu dar a alguém e esquecer que eu sou alvo desse aviso. A Bíblia está repleta de momentos em que Jesus ele diz: vigiem, orem. O apóstolo Paulo diz: o diabo está em derredor buscando a quem possa tragar. É necessário vigiar. E diante da mensagem desse livro que nós estamos finalizando hoje, essa série, a mensagem, ela deve provocar reação em nós. A reação de voltarmos para nossas casas, pegarmos o essencial, largarmos aquilo que a vida nos oferece que não é o essencial e partirmos em direção a fazer a vontade de Deus. Essa é a mensagem do livro. E aí a grande pergunta que fica para você é: qual tem sido a sua reação diante dessa advertência? Durante todo esse livro, qual lição você tira de tudo que foi aprendido aqui? O livro ele se resume na apresentação da dinâmica da batalha entre o bem e o mal, entre um Deus soberano e misericordioso e um ser humano orgulhoso e mau. É um livro que nos apresenta que posicionar-se no caminho correto produz perseguição. O mundo persegue o povo de Deus. O movimento de perseguição e o empenho dos governos humanos é cíclico. Da mesma forma que na história diversos governos se levantaram e perseguiram o povo de Deus,
governos ainda perseguem hoje, e um governo mundial perseguirá o povo de Deus. Apocalipse nos dá essa mensagem. Mas o tema central é: aquele que persevera tem nele o fruto do que Deus tem feito na vida daqueles que Ele redime. E esse livro é um alerta para nós. Abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 22. Quando nós chegamos ao verso 6, do capítulo 22 de Apocalipse, João nos diz: então o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ponto. A minha tradução está assim. Eu acho interessante que, quando o texto nos diz essas palavras são fiéis e verdadeiras, ponto. Eu me lembro daquela história, do menino que fez coisa errada na escola e queria ficar em casa e escreveu um bilhete para a mãe, dizendo que foi a professora que tinha escrito o bilhete. Vocês lembram disso? E aí ele escreveu: é verdade esse bilhete. Escrito à mão, entregou para a mãe, a professora mandou um aviso lá dizendo assim: é verdade esse bilhete. Tem até escrito errado. A mãe olhou. Ele escreveu que o próprio bilhete dele era verdade, para a mãe poder acreditar. O livro de Apocalipse, nesse trecho, ele está fazendo a mesma coisa. Ele está dizendo para você: é verdade esse bilhete. E aí você pode dizer: eu devo acreditar ou não? O próprio Cristo, ele disse: eu não vim testificar a respeito de mim. A lei e os profetas testificam a meu respeito. Os sinais que eu faço testificam a meu respeito. Após a morte e a ressurreição de Cristo, ele disse: eu enviarei para vocês o Consolador, e ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho ensinado. O livro de 1 João nos diz que o que testifica que nós somos filhos de Deus é o Espírito Santo em nós. Testifica a nossa salvação e nos diz: você é crente. Por isso que a mensagem desse livro, ela é fiel e verdadeira para aqueles que foram alcançados por essa mensagem. E não é necessário João dizer: é verdade esse bilhete, porque eles sabem que é verdade. Mas eu posso continuar gritando, clamando, avisando ao mundo, e o mundo continuará cego, porque para ele esse bilhete não é verdade. Eles não querem que seja verdade. Eles não aceitam que sejam verdade. Porque se eles aceitarem que é verdade, é necessário eles aceitarem que todas as suas ilusões são meras ilusões. Todas as suas ações são meras idolatrias. Todas as suas tentativas é como subir num pau de sebo. Você não vai chegar nunca lá em cima. É esforço em vão. Por que esse livro ele diz simplesmente: essas palavras são fiéis e verdadeiras? Ponto. Porque ele não está preocupado em tentar provar que essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Espírito Santo de Deus é que comprova em nosso coração que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Por isso que é tão interessante, eu lembro, quando eu estava estudando, me veio essa ilustração. E uma vez eu falei ela para vocês, a respeito do efeito que na física a gente chama de ressonância. Quando você emite um som, uma frequência, e esse som e essa frequência, ele entra em ressonância com uma estrutura, qualquer estrutura, que tem mesma frequência daquilo, ele começa a vibrar sozinho, sem você precisar de tocar nele. Isso chama-se ressonância. Vocês lembram, há muitos anos atrás, um cantor aí que apareceu no Fantástico, o cara fazia, não vou tentar fazer não, minha voz não me permite mais, mas o cara fazia, ele cantava tão fino, que chegava ao ponto que ele estourava um cristal. Porque a voz dele, a frequência que ele emitia, entrava em ressonância com o cristal passava a vibrar tão intensamente que o cristal não aguentava a vibração e estourava. Isso é o fenômeno da ressonância. Quando a palavra de Deus é pregada, o som do Senhor é emitido. E somente os corações regenerados conseguem vibrar na frequência e entender que aquilo é a palavra do Senhor.
Mas e como é que o incrédulo vai conhecer então? Aí ele vai, o coração dele tem que ser regenerado. Deus chama ele Deus toca o coração dele para que ele posicione-se. O mecanismo que isso acontece é a discussão entre calvinistas e arminianos. Eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é que Jesus, ele disse o quê? Todo aquele que o meu Pai me deu, esse vem a mim. Esse vem a mim. Todo aquele que o meu Pai me deu, esse virá a mim. Por isso a palavra pregada, a advertência dada, move o coração do povo de Deus. Por isso não é necessário eu ficar aqui fazendo malabarismo de opções, tentativas de manipulação da tua cabeça, jogar diversas opiniões para provar que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Você sabe que elas são fiéis e verdadeiras. Foram 30 mensagens pregando isso. Se nenhuma dessas mensagens do teu coração queimou, meu irmão, tem algo muito sério na tua vida. Se nenhuma dessas mensagens sua vida mudou, tem algo muito sério na sua vida. É necessário você acordar. E aqui o anjo, depois que diz que essas palavras são fiéis e verdadeiras, ele continua dizendo: o Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Deus enviou para que o anjo apresente aos seus profetas, aos espíritos, o Deus dos espíritos dos profetas, o Deus que move o coração dos profetas a pregarem com coragem, a exporem a palavra, a expressarem a advertência do Senhor, para mostrar as coisas que em breve hão de acontecer. E essa é a tônica dessa passagem. A tônica dessa passagem é: olhem o conteúdo da advertência. E a tônica da passagem se resume a duas mensagens. Olhem o conteúdo dessa advertência. Em breve vai acontecer. Alguns dizem, como Pedro, nos diz em uma de suas epístolas, que alguns vão zombar dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram até hoje, desde que o mundo é mundo, muitos dizem que ele vai voltar, mas e cadê? Pedro diz que muitos vão zombar. E aí Pedro responde: isso não importa para Deus, porque um dia para Deus é 1000 anos, 1000 anos para Deus é um dia. Ele não retarda a sua promessa, mas ele cumpre no momento certo, oportuno dele. Uma vez eu vi uma publicação, umas mulheres embaixo assim, gritando assim: meu corpo, minhas regras. E embaixo tinha Jesus, uma imagem de Jesus dizendo assim: meu mundo, minhas regras. E aí, vai encarar? Deus não tem que prestar contas a você e dizer se ele está demorando, se ele está apressado, o que ele está fazendo. Essas palavras são fiéis e verdadeiras, ponto. Deus revelou as coisas que em breve vão acontecer, ponto. Ah, mas eu não aceito, problema seu. Deus não está nem aí para o que você acha. Por isso que Romanos 9, Paulo ele diz: o que é o vaso para olhar para o oleiro e dizer: por que me fizestes assim? Quem és tu, ó homem? Para retrucares a Deus, para questionares a Deus, para dizer: não acho que é bem assim, que tem que ser. Problema seu. A mensagem, a advertência é dada. Posiciona-se diante dela o seu coração na direção da salvação ou da condenação. O verso 7, ele traz o tom dessa mensagem. Eis que venho sem demora, em breve vai acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E aqui, João cita a 6ª bem-aventurança do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse apresenta 7 bem-aventuranças. Essa aqui é a 6ª. Para a gente relembrar as bem-aventuranças do livro, vamos lá para Apocalipse capítulo 1, verso 3. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Diz assim:
Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Lembra que eu falei que a tônica da mensagem é: observem as palavras, tenham zelo por essas palavras, em breve vão acontecer. A mesma coisa aqui: bem-aventurados os que ouvem, os que leem, os que guardam. Guardar a palavra não é botar ela no bolso, baixar ela no aplicativo do celular, guardar ela no armário da sua casa. Não, guardar a palavra é fazer com que ela esteja em teu coração, como o salmista diz: a tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. É fazer da palavra o teu pensamento, fazer do teu pensamento o que a palavra diz. Isso é guardar a palavra no teu coração. A grande questão é que ouvir a palavra, muitos ouvem. Ler, muitos leem. Mas bem-aventurado é os que leem, que ouvem e que guardam, pois em breve hão de acontecer. Essa é a primeira bem-aventurança. A segunda bem-aventurança do livro está lá em Apocalipse capítulo 14. Vamos lá, 14 e 13. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. É interessante que 14 capítulos depois ele cita a segunda bem-aventurança. Isso ele faz porque aqui é o momento de maior aflição do livro. E nesse momento de aflição, João lembra ao povo de Deus que eles não são tristes por serem aflitos, mas bem-aventurados, mesmo em meio à aflição. E ele continua dizendo: bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, por causa da perseguição eles são mortos. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. E aí, chegamos à terceira bem-aventurança, no capítulo 16, verso 15, quando ele diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Bem-aventurado o que vigia, porque quem não vigia, não guarda nada. E aí chegamos na quarta bem-aventurança, capítulo 19, verso 9, quando ele diz: então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias da boda do Cordeiro. Bem-aventurados, felizes aqueles que foram chamados ao grande casamento, ao momento mais feliz da vida de um crente, o grande casamento com o Senhor. Aí chegamos em Apocalipse capítulo 20, verso 6, com a quinta bem-aventurança, que diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Feliz aqueles que ressuscitarão para reinar com o Senhor no milênio. Chegamos então à sexta bem-aventurança, que foi essa, que diz assim, verso 7, capítulo 22: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Olha que interessante. Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz assim: bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda. Apocalipse 22, 7 diz: bem-aventurado o que guarda. Sabe por quê? Porque eles já viram e já leram. Estamos no fim do livro. Quem chegou aqui, guardou. Pelo menos deveria ter guardado. Foi avisado. Não tem mais o que ler aqui para frente. Mas será que eles guardaram tudo que foi lido? Tudo que foi apresentado? Tudo que foi ouvido? Bem-aventurado quem guarda o que está escrito aqui. É interessante que é como se ele estivesse fechando o parêntese. Ele abriu o parêntese dizendo o seguinte: bem-aventurado o que lê, que ouve e que guarda. Aí lá no final do livro ele fecha o parêntese dizendo assim: chegamos até aqui, bem-aventurado o que guarda.
Depois a gente vai chegar na 7ª bem-aventurança. Mas é do verso 8 ao verso 11 que João ele estabelece. João ele nos apresenta algumas orientações que o anjo dá a ele. Olha que interessante. No verso 8 ele diz: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Interessante que João já tinha feito isso. Uma reação que ele viu uma coisa tão maravilhosa que ele, antes de adorar o anjo, ele disse: não faça isso não. Não me adore. Agora ele vai fazer a mesma coisa. Espera aí, ele não aprendeu da primeira? O que é que está acontecendo? O anjo então no verso 9 diz: mas ele me disse, não faça isso. Não, você está errado. Sou um servo de Deus, assim como são você e seus irmãos. Eu sou igual a você, os profetas. E como são os que guardam as palavras deste livro. Os servos de Deus são os que guardam o que está escrito aqui. Os que vivem o que está escrito aqui. Os que experimentam o que está escrito aqui. E ele continua dizendo: adore a Deus. É a Ele que devemos adorar. Satanás disse o quê? Para Cristo: se ajoelha e me adore. E ele disse: não, só a Deus adorarás, só a Ele servirás. Está escrito. Irmãos, a gente vive um tempo tão complicado, que é claro que muita gente está aí adorando político. O que é adoração política? É você achar que aquele cara é a solução para tudo. Absoluto. Isso é adoração, pecado. É você, hoje, nessa época de mídias sociais, você vê pastores com egolatria. É interessante que os caras hoje, existe eu pelo menos, eu tenho 2 perfis. Eu tenho um perfil pessoal, que é o perfil que eu faço brincadeira, faço umas bobagens lá, um perfil. E tem um perfil ministerial, que é o perfil que eu uso para propagação da mensagem. É interessante que eu percebo alguns pastores extremamente conhecidos, famosos, vamos dizer assim, que os caras estão mais preocupados em mostrar a vida, o corpo, a cara, que ele é descolado, gritando o tempo todo para todo mundo, dizendo: olhem para mim, vejam como eu sou o cara. Ele usa o reino de Deus para exaltar o seu próprio ego. Eu sigo um pastor, eu estou nada interessado se o cara está comendo pizza. Eu não estou interessado, eu estou seguindo ele porque eu quero ver a mensagem dele. Eu quero aprender com aquele perfil ali. Eu não estou interessado se o cara está lá comendo pizza com não sei quem. Se tá, não quero saber disso não. Eu não conheço ele. Mas o que você mais vê nessa geração ególatra é isso. E aí, gente, vem um grande pecado que essa geração tem cometido e que muitos crentes não percebem. E eu fiz uma publicação sobre isso recente. A egolatria é a idolatria do eu. Olhem para mim, me vejam como eu sou bonito, vejam como eu sou gostoso, vejam como eu sou o cara. Olhem para mim, é o tempo todo ostentação na mídia, mostrando a cara, mostrando o corpo, mostrando tudo, gritando o tempo todo: olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim, por favor, me adorem. E a gente normaliza isso. Estou dizendo que você não pode, meu amigo, postar uma selfie sua numa paisagem. Eu estou visitando aqui, gente, olha que legal, uma experiência tão legal na minha vida e tal. Mas faz uma análise. Eu tenho certeza que qualquer pessoa aqui, quando olha um quadro de arte moderna, olha para o quadro e diz assim: eu acho que esse pintor, ele quis passar uma tinta aqui, porque ele está sentindo isso. Nós mandamos uma mensagem. Se eu fizer isso, você sabe, está com raiva, é? Eu estou mandando uma mensagem para você, não preciso falar. A maneira como eu me comporto nas mídias falam o que eu quero. E hoje a egolatria, o que as pessoas querem é: me ache gostoso, me ache bonito, me ache o cara, me ache, olha, o tempo todo. Gente, é ridículo. Para quem tem percepção espiritual, é ridículo. É ridículo. O tempo todo.
todo. É uma doença. Faz uma cara, faz um jeito, faz uma pose, faz um... Gente, pelo amor de Deus, aí você diz assim, qual é o objetivo disso? O que eu cresci ao ver essa pose fantástica? O que isso acrescenta? Somente me fez olhar para aquela pessoa e dizer assim, coitado. Pobre. O pior é os comentários. Maravilhoso, maravilhoso, gatão, bonitão. Eu acabei, é isso que eu queria mesmo. Pelo amor de Deus, gente, isso adoece a alma da gente. Isso adoece a nossa alma. O anjo diz, não me adore, eu sou servo igual a você. A gente quer que as pessoas nos adorem. Repito, não sou contra você postar sua selfie, compartilhar seu momento com sua família. Não, eu não sou contra isso não. Hoje nós somos uma geração visual. Mas faz uma avaliação do teu coração. Se você não está cometendo egolatria. E isso não é só na postagem, quando sobe aqui também. Aqui eu estou fazendo isso também. Eu tenho que me avaliar. Você tem que se avaliar. Para que a gente perceba se de fato estamos adorando a quem deve ser adorado. Não estou dizendo que você não vai falhar, não estou dizendo que eu não vou falhar. Mas precisamos nos certificar para onde estamos fazendo com que as pessoas olhem. Para mim ou para Cristo? Ah, mas tem que olhar para mim, sim. Mas quando eles olharem para você, eles vão se perguntar por que você é assim. Porque eu estou apontando para Cristo. Por isso que eu sou assim. Minha vida aponta para Cristo. Não para mim. Cristo não me dá para que eu faça uso, fruto e para minha grandeza e minha glória. Tudo que Cristo me dá é para a glória dele, para o engrandecimento do seu nome, para o seu reino. Se eu sou inteligente, é para a glória de Deus. Se eu sou bonito, é para a glória de Deus. Se eu sou comunicativo, é para a glória de Deus. Se eu tenho uma boa voz, é para a glória de Deus, não é para meu benefício. E a mensagem do livro inteiro é adore a Deus, porque é a idolatria que vai destruir muitas pessoas. E a nossa geração tem vivido a egolatria, tem adoecido, os jovens estão adoecendo espiritualmente. Recentemente uma empresa criou um departamento chamado Departamento de Saúde Mental. Aí você diz, poxa, um departamento para cuidar da saúde mental dos funcionários, porque as pessoas estão doentes mentalmente. Essa geração está adoecida mentalmente. Aí você diz, por que está adoecida mentalmente? Porque é uma geração ególatra. Idólatra de si mesmo. As crianças já nascem sendo popstar. Já crescem sendo popstar. Olhem para meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Aí a criança cresce naquele espaço, naquele ambiente, cheio de expectativa a respeito de si mesmo. Ele cresce, ele adoece quando ele descobre que é um pecador miserável. Se ele descobrir. Até lá, meu amigo, é tanta babação. É tanta baba caindo em cima do pobre do menino que sufoca ele quando ele crescer. Preparem-se, gente. Preparem-se. Preparem-se para as gerações desses bebês e crianças que estão nascendo hoje. Quem eles serão? Preparem-se para o adoecimento em massa mental. Preparem-se para isso. Estou rogando praga não. Estou fazendo um trabalho de um profeta de Deus diante do que a gente vê. Diante do que nós vemos. Salvem seus filhos, criem eles como seres humanos normais, comuns, tirem eles dessa doença, afastem eles dessa doença. Vocês vão ter filhos adoecidos. Criem uma geração crente diferente dessa geração que está vindo aí. É o aviso que eu estou dando aos pais, é o apelo que eu estou fazendo aos pais. Não promovam o adoecimento dos seus filhos, mental dos seus filhos. Cuidado, porque depois você vai dizer, o que foi que eu fiz? Você seguiu o fluxo dessa geração. O fluxo dessa geração é idolatria ao eu. É o tal do selfie, até a própria palavra, a mim mesmo, selfie. Essa é a geração. Cuidado. Adore a Deus. E aí sua vida vai mudar.
sua alegria vai ser diferente. Suas experiências vão ser mais profundas. Adore a Deus que você vai ver a diferença. O verso 10, ele continua dizendo o seguinte: disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Não cele a palavra da profecia deste livro. Não deixe de anunciar a mensagem desse livro. Que todos possam conhecer a mensagem desse livro, compreenderem os perigos que nós estamos vivendo, entenderem o que é a brevidade da volta de Cristo, que eles possam abrir seus olhos enquanto há tempo. Por isso que ele continua dizendo, porque o tempo está próximo. É interessante o vídeo que eu falei para vocês, do bombeiro, do capitão lá dos bombeiros, lá em Minas Gerais. O vídeo tinha sido publicado, se eu não me engano, na hora que eu olhei, o vídeo tinha sido publicado há menos de 1 hora. Tinha milhares de visualizações e compartilhamentos. É impressionante como a velocidade que as mídias têm. Isso era em virtude da seriedade do aviso, da urgência do aviso. As pessoas disseram, vou compartilhar isso aqui para que o máximo de pessoas possam entender o perigo que estão correndo. A mensagem aqui é a mesma, as pessoas precisam entender, o tempo está próximo. Mas vai demorar ainda uns 10 anos, demorar uns 20 anos. Não é esse o coração de um crente. O coração de um crente é a iminência da mensagem, é a iminência do retorno de Cristo. É entender que a qualquer momento Ele volta, sim, essa é a mensagem. É isso que tem que estar presente no nosso coração. Porque vai voltar antes da tribulação, vai voltar depois da tribulação. Não importa, meu amigo. A mensagem não é essa. A mensagem é, Ele vai voltar a qualquer momento. Olhem os sinais. Essa é a mensagem. Tem gente até que calcula o dia. Uns hereges aí já calcularam até os dias que faltam. Não. Ele mesmo disse, eu não vou revelar a ninguém não, mas esperem que eu vou voltar a qualquer momento. Vigiem e orem. Essa é a mensagem para nós. Que essa mensagem não seja guardada, não cele as palavras desse livro. Avisa ao máximo de pessoas que você puder. Uma das maiores angústias do ministério pastoral, irmãos, é porque nós fomos chamados para ficar gritando e sendo ignorado. Gritando e sendo ignorado. Estou dizendo que todo pregador tem que gritar, não, certo? Estou usando a força da expressão. Mas não é só ser ignorado pelo mundo, não. O mais triste é ser ignorado pelo próprio povo de Deus, que deveriam estar vigiando. Isso é complicado. É todos os domingos você avisar, todos os domingos você apontar, e você ser simplesmente ignorado. E aí você diz, por que eu estou sendo ignorado? Nós avisamos por amor, irmãos. Nós confrontamos por amor. Como eu queria ser um pastor legalzão, descolado. Aquele cara que se eu pulasse aqui, estava todo mundo aqui. Aqueles coisas do show, né? Só era pular aqui, o povo me recebia aqui. Pastorzão. Tem muito pastor por aí que é assim. Milhares de seguidores. Ovacionado em todo canto que vai. Mas olha se o cara trabalha tema polêmico. Fala o que tem que falar. Vai lá analisar. Só fala coisas soft. Coisas suaves. Mas aqueles que se vestem de pano de saco e como gafanhoto no deserto, são chamados de doido, como João Batista. Que estão avisando ao povo, arrependam-se, 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 mudem, mudem. Tem problema não, postar lá minha selfie lá, toda gostosona. Esse pastor é muito besta. Idolatria. Pecado. Tua intenção é o quê? Ser gostosa? Pecado.
Se você tiver de ser gostosa, é para o seu marido. Não é para quem está te seguindo nas mídias sociais, não. Você quer ser gostoso, é para sua esposa. Nem para o namorado, nem para a namorada é. Não é para ficar ostentando ou achando, porque tem gente que acha, né? É o pior que tem. Tem gente que é mesmo, mas tem gente que acha. Tem gente que é bonito, eu digo gostoso não, é bonito, né? Mas tem gente que acha. Aí a coisa fica pior ainda. Fica mais ridículo ainda. Mas acaba sendo pecado. Porque é a adoração ao próprio eu. Ah, mas esse pastor é muito radical. Eu estou te avisando porque eu te amo. Eu podia ser legalzão. Eu podia bater palma e dizer, isso aí, lindona, isso aí, lindão, vai. Aí tu ia me botar nos braços, esse é o meu pastorzão. Ei! Mas eu quero salvar a tua alma. Se você ainda não conhece o Senhor. Estou dizendo que se você postou, vai para o inferno. Aí o diabo vai chegar, está no inferno por quê? Porque eu postei uma selfie. Não é isso que eu estou dizendo não, gente. O que eu estou dizendo é, o que você faz é para adorar a Deus. Você tem buscado isso. Sabe por quê, gente? Porque a pregação da palavra, ela visa produzir transformação. Deus chegou para o profeta e disse, profetiza sobre esses ossos. E aí o profeta começou. E os ossos começaram a ganhar carne, depois ganhar músculo, depois ganharam vida. Prega para que a vida surja de onde não há vida. Prega a palavra para que os que te ouvem sejam salvos. Prega a palavra para tirar o povo do engano, lançar luz na mente, fogo no coração dos homens, que eles busquem a santidade, que eles busquem a transformação, que eles busquem a justiça, que eles busquem exaltar quem merece ser exaltado. Cristo, não eu, não você. Ele merece ser exaltado, ser engrandecido, ser amado, ser o centro. Ele merece. Não é eu e você. Por isso que a pregação do livro de Apocalipse é uma advertência para o fim. Porque o livro nos apresenta dois sistemas. A piedade do sistema do Evangelho e o sistema da Babilônia. Os homens, a cidade dos homens, que estão em batalha. Um é contra o outro. Um engole o outro, um vence o outro nesse mundo. Mas eternamente o povo de Deus é vitorioso. Sabe por quê? Porque eles são 7 vezes bem-aventurados. Por vários motivos. Eles são bem-aventurados, sabe por quê? Primeiro, porque eles ouvem e guardam. Segundo, porque eles morrem no Senhor. Terceiro, porque eles vigiam a volta para não ser pego de surpresa. Quarto, porque eles estão convidados para o maior casamento que já aconteceu, que vai acontecer na história. Quinto, porque eles estão anunciados como aqueles que irão ressuscitar para reinar. Sexto, porque eles guardaram tudo que foi dito. Por isso que eles são felizes. Então, meu irmão, é por isso que a palavra tem que ser anunciada, que a mensagem não pode ser calada. Por isso que nós pregamos domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo. Eu falo, outros vêm aqui, falam, apontam. E eu aprendi, irmãos, o seguinte, interessante, eu estou fazendo o meu mestrado, o mestrado é em liderança. E Deus me permitiu que essa igreja fosse a minha dissertação. E uma coisa que eu tenho observado é como a pregação, ela é algo maravilhoso. Porque assim, você quando começa uma igreja, você quando assume uma igreja, está todo mundo assim, ó, igualzinho. Você começa a andar, você começa a pregar. Os crentes vão mudando para melhor. Os falsos crentes vão piorando cada vez mais.
se escondendo cada vez mais, arrumando cada vez mais moído, pegando cada vez mais em bobagem. E aí, sabe o que acontece com o tempo? Isso, ó. É isso aqui. Eles vão, ó, se distinguindo cada vez mais claramente. É impressionante, gente. Porque os crentes vão amadurecendo, vão florescendo, vão crescendo, e aqueles que estão ali fingindo ou endurecidos ao Senhor, eles vão se deformando. Eles não aguentam. Chega um ponto que eles não aguentam. Eles não aguentam porque eles estão muito diferentes dos outros. Por isso que o Salmo 1 a gente cantou aqui. Bem-aventurado que não se assenta na roda, e lá no final eles o quê? Os ímpios não ficarão na congregação dos justos, não permanecerão na congregação dos justos. Eles não aguentam. Você pode passar 1 ano enganando, 2 anos enganando, 3 anos, você não aguenta mais, meu amigo. Começa a descobrir os seus podres. Você começa a... As pessoas já veem. E aí você tem que arrumar algum culpado. Normalmente é o pastor. O culpado é o pastor. É que ele me persegue. Que ele vai bem. Normalmente é assim. Aí você faz o quê? Vai embora. Você não aguenta. Ou muda de vida ou muda de igreja. Uma igreja que prega a palavra gera esse efeito. Agora o que tem muito por aí é pastor fazendo meio termo, para manter todo mundo feliz, negociando a mensagem para não, porque se eu falar isso, eu vou agredir fulano. Então eu vou falar isso. Eita, não, mas se eu falar isso, eu vou agredir ciclano. Eita, não. Prega a palavra, meu amigo, prega a palavra, esse é o mandato de Deus. Não cele a mensagem desse livro, fala a mensagem desse livro. Sabe por quê? Olha o verso 11. Continue o injusto a fazer injustiça, continue o imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. A mensagem aqui é: quem é desmantelado se desmantela cada vez mais. Quanto mais ouve a palavra, mais desmantelado fica. Mais agoniado fica, mais sem paz fica, mais perturbado fica. Porque quanto mais a palavra vai, e ela vai batendo, e o cara lá, orgulhoso, ele não vai, e a palavra vai quebrando, vai batendo. Quando você vê um crente em comunhão com Deus sofrendo, você vê que ele é diferente. Quando você vê um ímpio sofrendo, um falso crente dentro da igreja sofrendo, você vê que o cara, ele é assim, ó, ele é assim. Você diz, tem algo errado. Sabe por quê? Porque a mensagem do livro é: o imundo vai ficando cada vez mais imundo. Essa é a reação. E o justo, eu lembro, gente, até compartilhei hoje, me veio na mente, eu compartilhei. Eu estava conversando até com o Stefano sobre isso. Eu tinha meus 17, 18 anos na igreja, jovem, recém-chegado. Aí uns camaradas inventaram um movimento dentro da igreja. Uns jovens. Não, vamos fazer isso. Aí eu disse, oxi, massa, bora. Inocente. Mas eu tinha minha parcela de culpa, eu também não sou abestalhado. Eu sabia que tinha algo errado, mas eu digo, bora. Aí o nosso irmão Alírio, na época era da juventude, ele chegou e disse assim: ei, esse negócio aí está errado, viu? Aí eu fiquei de orelha em pé. Não tá não. Certo. Aí o nosso irmão André chegou para mim, me chamou num cantinho e disse assim: ei, isso aí como foi que ele disse, meu Deus? A palavra que ele usou na época. Não lembro o que ele falou, mas a palavra foi insubmissão. Isso é insubmissão. Rapaz, aquilo ali produziu uma tristeza tão profunda no meu coração. Eu não fiquei com raiva de Alírio, não fiquei com raiva de André, não fiquei com raiva do pastor, eu fiquei com raiva de mim. Porque eu disse, meu Deus, eu não tenho que estar fazendo isso não, isso está errado. Aquilo lançou uma luz, uma simples palavra.
Ele não foi nem grosso, não. Ele não foi bruto, não. Ele simplesmente chegou e disse assim: ei, isso não está correto não, viu? Isso aí, esses cabas estão com outra intenção, viu? Aí gente, o crente é assim, gente. O crente é assim. Ele olha e diz assim: caramba, será que eu tenho alguma coisa errada mesmo? Eu preciso avaliar. O ímpio não é assim não. O falso crente, aí ele faz o seguinte: eu vou provar que não é. Vou provar que não é. Miserável. Ele não diz, mas ele pensa. Aí ele vai e continua. Paredão está lá e ele acelera, encontra o paredão. Aí você chega e diz: meu irmão, tu vai quebrar a cara. Ele diz: eu vou mostrar para você que eu não quebro a cara. E ele vai, e você vai vendo que ele vai. E quanto mais você avisa, o crente, quando você avisa, ele freia e diz assim: meu Deus. O ímpio não. O falso crente, o falso convertido dentro de igreja não é assim não. Quanto mais você fala, mais ele acelera. Sabe o que vai acontecer? O imundo continua a ficar imundo. É isso que a palavra gera, gente. É isso que a palavra gera no nosso coração. Precisamos ter um compromisso sério com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz não, é não e ponto. Ela não precisa justificar para você. Para o coração do crente, ela não precisa justificar. O mundo foi criado em 6 dias. Não, mas é porque a ciência, porque eu não quero saber, meu amigo. O Espírito Santo de Deus testifica comigo que o que está escrito é e ponto. Podem me chamar de doido, de leso, de abestalhado, de burro, de alienado. Estou nem aí. A palavra é de Deus. Mas hoje a gente tem que chegar para o povo, falar, provar, gritar, se ajoelhar e dizer: por favor, ó o paredão, tu vai se arrebentar. E o cara não quer saber. Aí você vê uma mensagem dessa, e aí eu aplico ao meu coração como pastor. Lázaro, o Espírito Santo diz para mim: Lázaro, descansa teu coração. Tu não já avisaste que o paredão está lá na frente? Agora deixa comigo. Eu vou dar corda para acelerar bem muito. Deixa comigo. Sabe por quê? Não cele a palavra desse livro. O tempo está próximo. Continua falando, pregando, avisando, advertindo. Eu chego para os jovens, casais, e digo assim: olha, isso está errado. Não! Certo, vai. Quando der certo, tu me vem me contar. Irmãos, não se enganem. Quando o coração do homem não é regenerado, se eu chego para você e te obrigo a tomar uma ação sem que o teu coração seja regenerado, tu pode até fazer porque está com medo de mim. Mas na primeira oportunidade tu pula fora. Porque tu não é crente. Eu estou te obrigando. É a mesma coisa nós pais com os nossos filhos. Não se enganem, viu? Eu chego lá em casa e digo para os meus. Eu digo: olha, você mentiu para o seu irmão e tomou o brinquedo. Tomou o brinquedo dele, mentiu. Sabe qual a diferença disso para você ir numa loja e roubar de alguém? Sabe qual a diferença? É só o tamanho do brinquedo e a tua idade. Tu bateu no teu irmão, não foi? Para tu fazer isso na cara da tua mulher, sabe qual a diferença? Só a idade. Não se engane, gente. Às vezes eu chego para os jovens aqui da igreja, aí eu puxo as orelhas de alguns. Aí o menino: eu sei que eles estão baixando a cabeça porque eles ainda não têm cangote grosso. Eu tenho um cangote mais grosso do que o deles. Mas eu tenho certeza que no dia que o cangote deles engrossar, eles vão dar na minha cara. Falando não literalmente. Porque não é assim dentro de casa? Os homens aí que têm filhos, homem, é assim. Deixa o menininho começar a engrossar o cangote, começa logo a mudar de voz. Aí você chega e diz: ei, rapaz. Aí ele engrossa a voz. Aí você diz: baixa a bola. Quem manda aqui sou eu. Aí o cabo dos peitos assim, faz assim, né? Igual o gorila, né? Para mostrar território. Sabe por quê? Porque pequenininho é mais fácil tu dominar.
Mas aquele coraçãozinho desobediente e miserável vai só aumentar de tamanho, vai só mudar o tamanho dos brinquedos. Mas os pecados são os mesmos. Por isso que, se ele é imundo, pequenininho, ele vai ser um imundão quando crescer. Se não mudar o coração, não se santifica. Por isso que o evangelho é a resposta. Se o homem não se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida ao Senhor Jesus para ser transformado, não há mudança. Eu posso botar meus olhos do tamanho do mundo aqui para vocês ficar tudo com medo. E aí vocês dizem, eita, eu não vou fazer coisa errada não, porque o pastor... Meu amigo, na hora que os meus olhos diminuir, tu vai fazer. Porque o teu problema, sabe qual é? Falta de regeneração do seu coração. É essa a verdade, meus irmãos. Não se engane, a gente vai se impressionar quando a gente chegar no céu. Vai dizer, mas fulana cantava, tocava, dava estudo, orava, não faltava na igreja. Fulano, meu Deus, ele... Nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Eu não estou aqui preocupado com o que você faz. Eu estou preocupado com o que você é. Entenda isso. Jesus disse que de uma fonte amargosa não sai água doce, porque não é a água que sai, é o que a fonte é. De um coração ímpio não sai obras de salvação. Então não estou nem aí para o que tu faz da tua vida. Eu estou te alertando para o que você é. Porque se você é crente, você tem que produzir obra de crente. Se você é uma fonte de água doce, não tem como sair água amarga. Mas se tua vida é uma vida que não tem perdão, é uma vida que não escuta conselho, não quer seguir do teu jeito, quer pegar a Bíblia e moldar a tua vontade, meu amigo, o teu Deus chama-se você. O seu Deus é você. E isso é sinal de condenação, não é de salvação não. E o que eu estou fazendo é te alertando, para que você não esteja no grupo dos que estão imundos, se tornando mais imundos, mas que você esteja no grupo dos santos que estão sendo santificados. Por isso que no verso 12 ele diz, eis que venho sem demora, comigo está a recompensa que tenho para dar cada um segundo as suas obras. Não é porque obras salvam, obras evidenciam a salvação. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Essa é a 7ª bem-aventurança. Ela diz o seguinte, bem-aventurado aqueles que foram regenerados. Bem-aventurados os que nasceram de novo. Bem-aventurados os que são novas criaturas. Bem-aventurados os que se arrependeram e creram no poder do Evangelho. Bem-aventurados os que morreram para o mundo e reviveram para Cristo. Bem-aventurados os que estão se despindo do velho homem para se revestir do novo homem, criado em Cristo Jesus. Bem-aventurados os que mudaram o que são, não o que fazem. Porque o que fazem é fruto do que eles são. Por isso Jesus vai recompensar segundo as obras. Então não estou nem aí se tu vai se forçar a me mostrar obras de santidade. O pastor está de olho na minha selfie. Estou nada de olho na tua selfie, não quero nem saber. Estou nada de olho no que... Não. Se você é um crente em Cristo Jesus, você vai entender o que eu estou dizendo. Interessante que eu cheguei para uma pessoa e disse assim, cuidado com os ídolos, cuidado com a idolatria, gente, cuidado com a idolatria. Aí uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, a única pessoa que eu gosto é Roberto Carlos. Aí eu disse, meu Deus do céu, não estou falando de nada disso. A pessoa não entendeu, eu preguei 1 hora sobre idolatria, no final a pessoa achou que eu estava falando dos discos que ela tem do Roberto Carlos. Pelo amor de Deus, gente. Idolatria é tudo aquilo que eu confio mais do que Deus, que eu amo mais do que Deus, que eu acredito mais do que Deus. É aquilo para o qual eu vivo. Se você vive para o seu trabalho, ele é o teu ídolo. Se você vive para o teu filho, ele é o teu ídolo. Se tu vive por dinheiro, ele é o que é que determina o teu comportamento? Se a mídia social e mostrar para os outros é o que define a tua motivação de estar lá,
aquilo é o teu ídolo, é o teu Deus. Porque o meu Deus é a quem eu sirvo, é quem eu adoro. E se o meu Deus me transformou, e na sua palavra me revela o que é um crente, eu quero viver ela, porque é a Ele quem eu adoro. Por isso, aqueles que lavaram as suas vestes foram regenerados, bem-aventurados. Sabe por quê? Porque no verso 15 diz: fora disso ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ficam fora esses que vivem estilos de vida e está lá enganando o pastor, enrolando com conversinha, bebê, bababá, não está nem aí. O pastor morre de avisar, a garganta vai-se embora, vai embora. Ele morre, o cara não está nem aí. São esses que vão ficar de fora. Porque o Deus deles é o que o pastor acha, é o que o pai acha, é o que a mãe acha, é o que os amigos acham. Esse é o Deus deles, é a quem ele adora. E aí Cristo volta no verso 16 dizendo: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E aí ele apresenta o Espírito, o sentimento que tem que estar no nosso coração, gente. O sentimento é o Espírito. E a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diga: vem. Ele está terminando o livro. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida, você não paga pela salvação, ela é de graça. O preço foi pago por Cristo. Você não paga nada, Ele já pagou. Então venha e beba, para você ser regenerado e ser um bem-aventurado, para você ter uma vida transformada e desejar ardentemente servir ao Senhor. Meus irmãos, eu lembro, no dia que eu entreguei minha vida a Cristo, eu era metido a roqueiro, peguei meus CD de rock tudinho, taquei no chão, quebrei tudinho. Hoje eu ainda escuto alguns, para lembrar, eu gosto de música dos anos 80. Aí, de vez em quando eu escuto um, outro, não me transforma não. Mas na época, olha assim, tudo do diabo. Taquei no chão, quebrei. Aí você diz assim: que radical. Na minha cabeça, eu queria só Jesus. Eu queria largar tudo. Deixa eu te contar a história. Jesus disse, um rapaz chegou para Cristo e disse o quê? Mestre, como é que eu faço para te seguir? Jesus, vem e me segue. Aí ele disse: não, deixa eu primeiro enterrar meu pai, aí eu vou te seguir. Jesus disse: não, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Vem e me segue. Por isso que Jesus disse: aquele que tiver amor mais a pai, a mãe, a irmã do que a mim, não é digno de mim. O compromisso com Cristo, ele é radical, gente. Estou dizendo que você tem que pegar seus CD de rock e tacar no chão, não. Só que hoje os crentes, quando eles entregam a vida a Jesus, os crentes, eles chegam assim: pastor, o que é que eu não posso, hein? Me diz aí, isso aqui dá para eu ficar? Isso aqui dá para... Gente, pelo amor de Deus, eu quando entreguei minha vida a Jesus, eu disse assim: eu não quero mais nada, se eu puder eu largo até a roupa do corpo. Eu não quero mais nada, eu só quero Ele. E aí você sai pregando para todo mundo, Por isso, gente, que filho de crente são os mais perigosos para estarem condenados dentro da igreja. Deixa eu dizer por quê. Porque o cara do mundo, quando entrega a vida a Jesus, o cara sai da droga, da desgraça, da miséria, o cara sai do lado, o cara larga tudo, meu amigo, larga tudo, muda cabelo, muda tudo, e vem para dentro da igreja, com Bíblia debaixo do braço, terno e gravata. O cara diz: meu amigo, aquele cabelo era aquele desmantelado, estava lá, o cara mudou tudo. Ele tinha tudo para largar. O problema do filho de crente é que ele acha que não tem nada para largar. Esse é o perigo. Ele foi criado num espaço e num ambiente onde ele tá limpinho, bem vestidinho, bem arrumadinho, bem dididinho. Aí ele diz: eu sou crente. Não é. Condenado. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Por isso que é tão complicado o filho de crente. Estou dizendo, eu tenho 3 lá em casa, e eu fico orando pela vida deles, dizendo: Senhor, já batizei 2, é porque já vão para o céu. Eu fico, esse é irmão desse, eu digo a eles: esse é irmão desse,
Estou de olho na tua vida, meu caro. É assim, meus irmãos. E a gente ensinando a palavra, e a gente mostrando. Não é porque ele está bem vestido que ele vai para o céu, não. Jesus não é estilista, não, meu amigo. Ele quer santidade. E santidade é do coração. Mas uma coisa fantástica é que você pode dizer, ok, então eu vou andar de todo jeito. Não, sabe por quê? Porque roupa não define caráter, mas caráter define roupa. Captou a ideia? Fazer igual aqueles coach. Captou, morou. Vou repetir para você, morar aí. Caráter não define roupa. Quer dizer, roupa não define caráter, mas caráter define roupa. Certo? Não é porque o cara tem terno e gravata que o cara é crente. Não é isso. Você está entendendo que o alerta da água da vida diz para você que ela é de graça, que você precisa beber, ela é remédio para curar de dentro para fora. A cura não está em você, a cura está em Cristo, a mudança está em Cristo, a transformação está em Cristo. Meu irmão, você não vai ser salvo por preencher a lista da membresia da igreja, não. Você é salvo se foi regenerado por Cristo. Não é as obras, é quem você é. Esse é o alerta da mensagem. Esse é o alerta de Apocalipse. Os que foram selados na testa e na mão, e os que foram selados pelo Espírito. Você já foi selado pelo Espírito. Você já foi regenerado. Você se considera feliz por morrer no Senhor, feliz por ser perseguido no Senhor, feliz por ser diferente do sistema desse mundo. Você deseja com todas as forças ser transformado, amar a Deus, desejar conhecê-lo, entender que Ele é precioso. Isso vem do coração de um crente. Se você não tem esse coração ainda, beba da água da vida. Não estou dizendo que você vai andar perfeito o tempo todo, não. Tropeça, tem hora que eu estou fraco, tem hora que eu estou assim, eu digo assim, meu Deus do céu, estou vazio, acho que nem crente eu sou. Aí, não, peraí, qual é a promessa de Deus? A palavra, a oração, o Espírito Santo me preenche. A perfeição não está em mim, está nele, está na promessa dele. É nela que eu creio, é nela que eu espero. É por ele que eu vivo, por ele que você tem que viver também. Por ele que você tem que esperar. Por ele que você tem que mudar. O verso 18 ele completa dizendo: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Não altere essa mensagem, porque ela é o mapa para os eleitos do Senhor. Aquele que dá o testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aí João conclui, como toda carta: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Por isso que a mensagem, o título dela hoje foi: o alerta do fim para gerar um novo começo. O alerta é: arrependa-se, creia no Evangelho, nasça de novo, beba da água da vida, e você vai entender tudo isso que foi falado aqui. Mas se durante 30 mensagens você simplesmente ficou encontrando novas formas de enganar o pastor, de enganar teu pai, de enganar tua mãe, de enganar os irmãos da igreja, meu amigo, faz isso não. Às vezes eu digo, é melhor, eu digo isso para os diáconos, é melhor o cabo se desmantelar com a gente vendo, do que ele passar uma vida dentro da igreja. Estou aqui parafraseando, eu digo de outra forma, estou aqui resumindo para vocês. É melhor o cabo se desmantelar com a gente vendo e podendo trabalhar, do que o cabo passar a vida toda dentro da igreja, desmantelado,
ninguém saber, e no fim ele chegar diante do Senhor Jesus e dizer, mas eu, e Jesus dizer, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se você na sua vida íntima, na sua vida pessoal, você vive como um ímpio, o teu casamento parece o casamento do ímpio, a tua criação dos teus filhos parece criação de ímpio, no teu trabalho tu se comporta como um ímpio, mas tu vem para a igreja, todo bonitinho, todo arrumadinho, todo não sei o que lá, parará, todo mundo pensa que... Mas a tua vida íntima não é em nada diferente da vida de um ímpio. Acorde. Esse alerta é para você. Desperta. Senão você pode ser um condenado no meio do povo de Deus. Beba da água da vida e viva eternamente.